Qual é a chave para atingir seu potencial máximo? Como liberar tudo o que você é capaz de ser, mesmo quando a vida tenta te prender no mesmo lugar? Existem muitos caminhos, mas em todos eles você vai precisar mudar a forma como enxerga a si mesmo, seus hábitos e a própria vida. Para os estoicos, a verdadeira transformação não acontece com o tempo ou com as mudanças externas. Ela acontece de dentro para fora. Nós não somos seres fixos, não estamos condenados a repetir os mesmos ciclos. Existe uma flexibilidade mental, uma capacidade de renovação constante que pode ser aprendida, cultivada e aplicada dia após dia. Os 10 hábitos que vou compartilhar aqui não são promessas vazias. São ferramentas estoicas, práticas e poderosas, capazes de romper a estagnação e te ajudar a construir, com consciência, a sua melhor versão. Se você sente que está vivendo abaixo do seu potencial, é hora de virar essa página. Escreve aqui nos comentários: hoje eu escolho viver meu potencial. E esteja pronto para romper os padrões que te limitam. Só antes de começarmos, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Agora sim, vamos começar. Hábito 1. Quando você olha de cima, tudo faz sentido. Você já teve a sensação de que está preso demais nos próprios problemas? Como se tudo fosse urgente, pesado demais, maior do que você consegue carregar. Essa é a armadilha da visão estreita. A mente fica tão grudada nos detalhes que esquece o todo. Platão dizia que para entender a vida era preciso olhar de cima, ver as cidades, os casamentos, as guerras, os mercados, tudo de uma vez, como se fôssemos pássaros sobrevoando a terra ou deuses assistindo à história humana de fora. Essa visão panorâmica revela o que as emoções não deixam enxergar, que muita coisa que parece enorme é na verdade pequena, e que tudo está mais conectado do que parece. Mais de 1000 anos depois, o astronauta Edgar Mitchell olhou a Terra do espaço e disse: lá de cima, você desenvolve uma consciência global instantânea. Tudo o que parecia importante perde o sentido. A visão de cima transforma, porque quando você se afasta, tudo encolhe, até a sua ansiedade. Você entende que o erro da semana passada não define quem você é, que o comentário maldoso de alguém não precisa estragar seu dia, que a crítica injusta, o medo, o atraso, só tem o tamanho que você decide dar. Marco Aurélio falava dessa prática. Ele chamava de ver a vida como se você estivesse fora dela. E dizia que ao fazer isso, você lembra do que realmente importa. Manter sua dignidade, agir com bondade e pensar com clareza. Mas tem algo ainda mais poderoso nessa prática. Você para de se sentir o centro do mundo, porque lá de cima, o seu ego vira só mais um ponto entre bilhões e isso, ao contrário do que muitos pensam, é libertador. A vida não gira ao seu redor. Ela gira com ou sem você. E o que realmente conta é o que você constrói enquanto o tempo passa. Por isso, da próxima vez que algo parecer grande demais, experimente essa ferramenta estoica. Feche os olhos, imagine que você está a 10.000 metros de altura. Veja sua casa, sua rua, sua cidade, tudo pequeno. E se pergunte, isso que me tira o sono agora, ainda importa aqui de cima? Essa resposta pode ser o começo da sua liberdade emocional. E se essa prática fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho ver de cima. Sou maior que os meus problemas. Porque o primeiro passo para mudar sua vida é mudar a forma como você vê o mundo. 2. Mude o que for preciso, mas mantenha sua essência. Nem sempre a vida vai te dar o papel que você sonhou interpretar. Às vezes, o palco vira silêncio, o público desaparece e o cenário muda sem aviso. E é aí que muita gente desmorona, porque foi treinada para brilhar sob holofotes, mas não para persistir
quando está sozinho. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia que somos atores de uma peça que não escrevemos, não escolhemos o enredo, nem o papel, mas podemos escolher como atuamos, mesmo que ninguém veja, mesmo que sejamos apenas figurantes. Isso não é resignação, é maturidade, é a sabedoria de se adaptar sem se perder. Sêneca nos deu esse exemplo quando sua vida desmoronou. Traído por Nero, afastado da política, condenado ao exílio, mas ele não gritou, não implorou, não se revoltou. Ele se reinventou. Deixou de ser conselheiro do império para ser conselheiro da alma humana. Se não podia mais ser um cidadão ativo, decidiu ser um ser humano íntegro. Essa é a diferença entre quem desiste e quem transforma. Entre quem se sabota e quem se reinventa. Entre quem desiste por orgulho e quem prossegue com humildade. Abraham Lincoln, pouco antes de vencer a Guerra Civil, contou uma história simples, mas que abre nossa mente. Um homem foi até ele pedindo um cargo importante. Não conseguindo, pediu algo menor. Depois, algo menor ainda. Por fim, pediu apenas um par de calças velhas. Lincoln sorriu e disse: "É bom ser humilde." E é mesmo, porque a humildade abre portas onde o orgulho ergueria muros. A verdadeira força está na capacidade de mudar de plano, sem mudar de propósito. Se hoje você não pode liderar, seja o exemplo silencioso de integridade. Se não pode estar à frente, fortaleça quem está. Se tudo o que consegue fazer é manter a calma, então faça disso o seu maior ato de coragem. Ser flexível não é se curvar a tudo, é aprender a não se quebrar por qualquer coisa, é começar de novo sem rancor, é fazer o seu melhor, mesmo em papéis pequenos. Então, da próxima vez que se sentir pequeno, por estar num lugar que não queria, lembre-se, talvez você esteja ali para servir, não para brilhar. Talvez essa etapa silenciosa seja o treino invisível da sua grandeza futura. A vida vai te colocar onde você não queria estar, mas você sempre terá uma escolha: endurecer ou se adaptar. E se escolher se adaptar com dignidade, estará vivendo o que os estoicos chamavam de viver de acordo com a natureza, aceitar o papel que a vida te deu e dar a ele o melhor de si, porque não importa onde você está agora. O que importa é quem você está decidindo ser, mesmo nesse lugar. 3. Resolva os problemas enquanto ainda são pequenos. Quase tudo que destrói uma vida começa assim: pequeno, silencioso, fácil de ignorar. Um hábito aparentemente inofensivo, uma conversa adiada, um incômodo engolido. No início, tudo parece controlável, até que se torna um incêndio difícil de apagar. Os estoicos sabiam disso. Públio Cyrus, um ex-escravo que se tornou filósofo em Roma, dizia: "Os rios são mais fáceis de atravessar na nascente." E essa imagem diz tudo. É muito mais fácil cruzar um fio de água do que lutar contra a correnteza depois que ela vira enchente. Sêneca reforçava a mesma ideia. Nenhuma defesa é forte o bastante se o inimigo já se espalhou. Mágoas, vícios, medos e pensamentos corrosivos crescem se forem ignorados. E quase sempre começam como algo pequeno. Um desconforto no trabalho, um silêncio carregado no relacionamento, um pensamento recorrente que ninguém vê, mas que você sente todo dia. Ignorar o que ainda não dói é como plantar, com as próprias mãos, a dor que vai te engolir depois. Pense na diferença entre a força de quem apaga um incêndio e a sabedoria de quem evita acender o fósforo. A maioria gasta energia tentando apagar o caos depois que ele já tomou conta. Os estoicos ensinavam a cortar o mal antes que ele crie raiz. É por isso que evitavam certos ambientes, hábitos e conversas, não por medo, mas por lucidez. Assim como alguém em recuperação evita o primeiro gole, ou quem tem tendência à compulsão não só dá uma olhadinha no vício, a verdadeira força não está em resistir, está em não se colocar à prova.
Você não precisa testar sua resistência, se pode proteger sua paz. Epicteto dizia: evite tudo o que pode te dominar. E não se referia apenas a álcool ou drogas, mas a tudo que te afasta de si mesmo: pessoas, rotinas, desculpas, hábitos. No fundo, todos sabemos o que nos engole, aquela pequena atitude que parece inofensiva, mas que já arruinou outras fases da nossa vida. Pode ser um vício, uma compulsão, uma raiva, uma fuga emocional. Por isso, o conselho estoico é tão simples quanto brutalmente eficaz. Corte pela raiz. Sentiu que algo está começando a te puxar? Pare, não racionalize, não adie e não subestime. Resolva antes que cresça. Converse antes que o silêncio vire mágoa. Organize antes que a bagunça vire caos. Ajuste o hábito antes que ele vire vício. Corrija a rota antes que se perca do caminho. Você não precisa de força sobre-humana para lidar com um problema pequeno, mas vai precisar de tudo que tem, e talvez mais, se deixar esse mesmo problema crescer. Prevenir é a forma mais poderosa de autocuidado. Quem resolve cedo, vive mais leve. Quem evita o descontrole, nem precisa provar que tem controle, e quem se protege de si mesmo já está à frente da maioria. Então olhe agora para a sua vida, onde existe um fio de água escorrendo que parece inofensivo. Qual hábito repetido pode se tornar um buraco sem volta? Qual pensamento silencioso está criando raízes? Resolva agora, não porque incomoda, mas justamente porque ainda não dói, e é exatamente por isso que agora é a hora mais fácil de mudar. 4. Corte os hábitos que te diminuem por dentro. Você pode até sorrir por fora, pode se vestir bem, falar com firmeza, manter a pose. Mas, se lá no fundo você carrega o peso de atitudes que te envergonham, a sua confiança sempre vai desmoronar em silêncio. Porque não há como se sentir realmente forte quando a própria consciência vira um juiz que te acusa o tempo todo. Isso não é sobre buscar a perfeição, mas sim aprender a ter coerência. A força nasce quando você se olha no espelho e sente respeito pelo que tem feito, mesmo que ninguém esteja vendo. Toda vez que você repete um hábito que vai contra os seus próprios valores, mesmo que pequeno, mesmo que escondido, você envia uma mensagem para si mesmo: eu não mereço mais que isso. E aos poucos, essa repetição vai desgastando sua autoestima como a água que escorre por uma rachadura invisível. Você não precisa contar a ninguém, mas precisa parar de se trair. Corte em silêncio aquilo que te faz se sentir pequeno. Pense nos hábitos que te fazem abaixar os olhos, que te fazem esconder quem você é, que você repete só porque já se acostumou com a culpa. E lembre-se do que o francês Michel de Montaigne escreveu: a vergonha pode até não doer no corpo, mas é a dor mais profunda da alma. Abandonar esses hábitos não é um castigo, é um presente. É como limpar o seu espaço interior para que a sua energia volte a circular com leveza. Quando você vive com integridade, o corpo anda mais ereto, a fala fica mais firme e o olhar mais claro. Você não precisa fingir ser alguém forte, você se torna alguém forte. Então, faça essa escolha. Viva de um jeito que te dê orgulho quando ninguém estiver assistindo. Comente aqui: eu escolho agir com integridade. Essa é a base da autoconfiança verdadeira. Parar de carregar a vergonha escondida e começar a se construir por dentro, com verdade, firmeza e respeito próprio. 5. Construa uma vida que não dependa da sorte. Você vive na ofensiva ou na defensiva? Não contra os outros, mas contra a própria vida. Você reage a cada imprevisto como se fosse uma batalha pessoal, ou está construindo uma base tão sólida que nem as piores tempestades conseguem te arrancar do chão? Filosofias antigas sempre trataram o destino como uma força selvagem. Maquiavel dizia que a fortuna é uma mulher que precisa ser dominada com força. Sêneca ensinava o oposto. Quanto mais você tenta controlar a sorte, mais refém dela você se torna.
A verdadeira liberdade, ele dizia, vem de se afastar daquilo que está fora do seu alcance. O estoicismo não prega passividade, prega inteligência. Em vez de gastar sua vida correndo atrás do que é instável, aprenda a se proteger do que é inevitável. Você pode construir uma vida que desaba ao menor sinal de crise, ou pode construir uma estrutura com folga, margem e estabilidade. Uma vida que não quebra quando a maré sobe, que não depende do sucesso contínuo para continuar de pé, que tem espaço para falhar, sem afundar. Essa é a diferença entre quem vive no ataque e quem vive preparado. Porque quem vive no ataque depende de tudo dar certo. Mas quem vive com sabedoria se prepara para o que pode dar errado. Sêneca dizia: a filosofia acalma o furor dos nossos medos e doma a ganância que nos cega. E é isso que o verdadeiro planejamento faz. Não se trata de prever tudo, é sobre criar espaço mental, emocional, financeiro e prático para lidar com o que não foi previsto. Você precisa mesmo acompanhar o mercado todos os dias? Precisa depender do humor do seu chefe para ter paz? Precisa que tudo corra exatamente como o planejado para conseguir dormir? Se a resposta for sim, talvez você esteja construindo sua vida sobre areia. E os estoicos nos convidam a fazer o contrário, erguer uma base tão firme que nem o azar tenha poder sobre você. A liberdade de verdade nasce quando a sua vida não entra em colapso ao menor tropeço, quando existe margem para erro, tempo para pensar e coragem para dizer não a tudo que te desequilibra. Você quer depender da sorte ou quer reduzir o poder que ela tem sobre você? Se essa lição falou com você, escreva nos comentários. Construa uma vida que não depende da sorte, porque força de verdade não é nunca cair. É continuar de pé, mesmo quando tudo ao redor desaba e seguir inteiro por dentro. 6. Não é fraqueza reconhecer que precisa de ajuda. Você não nasceu com todas as respostas. Ninguém nasce. Desde os primeiros passos, alguém te deu a mão. Desde os primeiros dias, alguém te alimentou, te guiou, te acolheu. Então, por que, ao crescer, você começou a acreditar que ser forte é nunca precisar de ninguém? Isso não é força, isso é isolamento. E o isolamento sufoca até os mais resistentes. Marco Aurélio escreveu: se você caiu, permita-se ser levantado com a ajuda de um companheiro. Cumprir o dever, mesmo ferido, ainda é o dever de um soldado. O estoicismo nunca disse que você deve ser de ferro. O que ele ensina é que você deve conhecer suas emoções, não negá-las. Usá-las com sabedoria, não ser escravo delas, e isso inclui saber quando algo está pesado demais para carregar sozinho. Existe uma ideia perigosa dentro e fora da filosofia que glorifica a autossuficiência a qualquer custo. Mas sofrer em silêncio até quebrar não é estoicismo, é orgulho disfarçado. O verdadeiro estoico sabe parar, sabe respirar e sabe pedir reforço quando precisa. É coragem dizer: hoje eu preciso de apoio. Amanhã posso ser o apoio de alguém. Repare, você nunca acha fraco quando um amigo te pede ajuda. Na verdade, se sente honrado por ser alguém em quem ele confia. Então, por que acredita que será julgado se fizer o mesmo? A vergonha não está em pedir, ela nasce quando a gente se esconde. Pedir ajuda é como colocar uma escada ao lado de um muro impossível. Você ainda precisa subir, mas agora pode alcançar o topo. Se estiver cansado, perdido, sobrecarregado, fale com alguém. Não espere o colapso para se lembrar de que não está sozinho. Não espere se afogar para lembrar que sabe nadar. Pedir ajuda não é o oposto da coragem. É a forma mais lúcida de coragem. Da próxima vez que o fardo parecer grande demais, lembre-se, você não está aqui para provar invulnerabilidade. Você está aqui para evoluir, e ninguém evolui sem apoio. 7. Agarre a vida pelo lado certo. Epicteto dizia que tudo na vida tem duas alças. Uma pela qual você pode carregar a situação
e outra que te machuca, te faz cair ou simplesmente não funciona. A escolha parece óbvia, mas quase sempre pegamos a alça errada, a da raiva, do ressentimento, da teimosia, da culpa, da autossabotagem. E seguimos insistindo nos mesmos comportamentos, esperando, como sempre, que dessa vez funcione. Mas não funciona. É como tentar carregar uma mala pesada com a mão invertida. Ela escorrega, machuca, exige esforço dobrado e cada passo parece um esforço inútil. Agora imagine segurar pela mão certa. A mala é a mesma, mas o peso parece menor, porque o que muda não é o fardo, é a forma como você o segura. O jornalista William Seabrook viveu isso na pele. Afundado no alcoolismo, se internou em um hospital psiquiátrico. Nada ajudava. Até que, num momento de lucidez, ele lembrou da lição de Epicteto: segure pela alça que pode carregar. Então ele parou de resistir, parou de culpar os outros, parou de lutar contra o processo e, pela primeira vez, segurou pela alça certa e começou, enfim, a se curar. Quantas vezes você faz o oposto? Reage do mesmo jeito, foge pelos mesmos caminhos, grita com os mesmos argumentos, mesmo sabendo que nunca funcionou. Albert Einstein dizia: insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Repetir caminhos não cria futuro, só prolonga o passado. A verdade é que a vida nem sempre muda, mas a sua postura pode mudar. Você pode segurar pelo trauma, ou pela transformação, pelo orgulho, ou pela humildade, pelo julgamento, ou pela compaixão. Tudo depende da alça que você escolhe. Então, da próxima vez que algo parecer insuportável, faça uma pausa. E pergunte a si mesmo: será que estou tentando levantar pela alça errada? Às vezes, a resposta não está em mudar o peso, mas em mudar a forma de carregá-lo. Se essa lição tocou você, escreva nos comentários: hoje escolho a alça que me fortalece. Porque o problema não é ter que carregar o peso. O problema é insistir em sofrer com ele, quando você pode ser mais sábio ao segurá-lo. 8. Às vezes, o que você procura já está em você. Você já percebeu quantas pessoas estão correndo, lutando, se esgotando para conquistar algo que, na verdade, já está ao alcance? Elas dizem que querem sucesso, mas o que buscam é liberdade. Dizem que querem fama, mas o que desejam é respeito. Dizem que querem dinheiro, mas o que está faltando é paz. E então constroem uma ponte de 1000 quilômetros para atravessar um rio que daria para cruzar a pé. Marco Aurélio dizia: aquilo que você procura já está dentro de você. Mas quase ninguém acredita, por isso seguimos correndo, seguindo metas intermináveis, adiantando a vida real para depois. Depois que tudo der certo, depois do concurso, depois do emprego ideal, depois de se aposentar, depois de chegar lá. Mas e se esse depois nunca chegar? Lembre da história do pescador tranquilo, vivendo em paz numa vila simples, aconselhado por um empresário a expandir, crescer, escalar, ganhar dinheiro, vender tudo e se aposentar. Para então, voltar e viver exatamente a vida que já tinha. Parece piada, mas é a realidade de muita gente. Quantos você conhece que já têm o que outros sonham, mas não enxergam, porque estão sempre olhando adiante? Liberdade não é um lugar que se alcança, é uma escolha que se faz. Respeito não vem só de cargos altos, mas da sua coerência, da sua verdade, da sua postura. Felicidade não mora no futuro. Ela floresce no agora, quando você para de adiar o que realmente importa. Você pode continuar correndo em círculos, ou pode parar, respirar e se perguntar: o que estou buscando tão longe que talvez já esteja comigo agora? Porque o caminho mais curto, quase sempre, é parar de correr. Parar de viver em função de um depois e começar a viver com presença.
Viver bem não depende de quando você chegar, depende de como você caminha. Se essa lição fez sentido, escreva nos comentários. Hoje eu enxergo minha força. E comece, a partir de agora, a tratar sua vida como aquilo que ela já é. Um presente que só precisa ser reconhecido. 9. O sábio não perde energia tentando vencer discussões. Quanto mais sábio você se torna, menos vontade de discutir você tem, não por arrogância, mas por lucidez. A verdadeira educação não te torna mais briguento. Ela te dá clareza sobre onde vale e onde não vale a pena colocar sua energia. E essa é uma das maiores conquistas da maturidade. Parar de cair na armadilha de querer ter razão o tempo todo. Epicteto dizia: se alguém te provoca, perceba que a perturbação vem da sua opinião sobre aquilo e não daquilo em si. Ou seja, ninguém te tira do eixo sem a sua permissão e saber disso é um superpoder. Sócrates andava por Atenas fazendo perguntas desconfortáveis, desafiando pensamentos automáticos, enfrentando a ignorância com curiosidade. E mesmo quando era insultado, mesmo condenado à morte, ele não perdeu a calma. Porque sua missão não era vencer argumentos, era buscar a verdade, mesmo quando ela era desconfortável. Agora, pense em você. Quantas vezes já se estressou tentando convencer alguém que nem queria entender? Quantas horas perdeu em discussões que no fim não mudaram absolutamente nada na sua vida? A verdade é que nem todo confronto merece um guerreiro. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Às vezes, deixar o outro vencer é o que te liberta, porque quem tem domínio de si não precisa provar nada. Robert Greene, autor do livro As 48 Leis do Poder, escreveu: sempre diga menos do que o necessário, e quanto mais você cresce, mais essa frase faz sentido. Quem está em paz consigo mesmo não se abala com cada opinião, não reage a cada provocação, não entra em cada briga. Ele escuta, filtra, escolhe e segue. Então, da próxima vez que alguém tentar te arrastar para uma discussão inútil, pergunte a si mesmo: isso importa de verdade? Vai me levar a algum lugar melhor? Ou estou apenas alimentando o meu ego? A pessoa sábia não evita conflito por medo, ela evita por consciência, porque entendeu que nem toda batalha precisa ser travada e que a verdadeira vitória não é convencer o outro, é manter a sua serenidade intacta. Quando a sua intenção é clara, você não precisa que o mundo concorde com você. Você apenas segue, firme, enquanto os outros ainda estão presos, tentando vencer a última discussão. Porque, no fim das contas, o que realmente transforma a sua vida não é ter razão, é ter direção. Não desperdice sua inteligência, sua energia emocional e sua clareza com o que não nutre sua alma. Você não foi feito para provar o óbvio, nem para se perder em pequenas disputas. Você foi feito para construir, para evoluir, para realizar grandes coisas. E você é capaz de muito mais do que imagina. Seja corajosamente quem você nasceu para ser, e seu potencial deixará de ser uma promessa para se tornar uma realidade viva. 10. Se alguém conseguiu, você também consegue. Quando você vê alguém conquistando o que você deseja, qual é sua primeira reação? Raiva, inveja ou inspiração? Marco Aurélio escreveu: se algo é possível e apropriado para outro, também é possível para você. Essa frase pode parecer simples, mas ela tem o poder de mudar a forma como você enxerga o sucesso, o dos outros e o seu. Existem dois tipos de mentalidade. A primeira olha e pensa: por que ele e não eu? A segunda pensa: se ele conseguiu, por que eu não conseguiria também? A primeira mergulha na comparação, como se o sucesso do outro fosse uma ameaça, uma perda pessoal. A segunda usa a vitória alheia como um mapa, como prova viva de que é possível. A verdade é que não falta espaço no mundo para o seu crescimento. Falta você parar de se sabotar com histórias que reforçam sua limitação.
Ver alguém vencendo pode ser uma faca de dois gumes. Você escolhe como vai usá-la, para se cortar ou para abrir caminho. Sempre que sentir inveja, troque por curiosidade. O que essa pessoa fez que eu posso aprender? Sempre que sentir frustração, troque por ação. O que posso começar agora com o que tenho? A inspiração é o antídoto da amargura. E se alguém conseguiu, isso não é uma ameaça, é um lembrete. A possibilidade existe, e se existe, ela também é sua. Por isso, escreva nos comentários: é possível, sou estoico. E lembre-se, a diferença entre quem chega e quem assiste nem sempre é talento. Muitas vezes é só a coragem de acreditar e dar o primeiro passo. Se você chegou até aqui, comente qual hábito você vai adotar para a sua vida a partir de hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Obrigado por assistir.